Ok, então essa aqui é a lista que vocês tinham até alguns minutos atrás para entregar. Então, bom, a primeira foi sobre os gases ideais e aquelas propriedades que a gente viu, ok? Além das propriedades que são entalpia, energia interna, entropia, já falei, ou entalpia, etc. Então, a gente introduziu essas grandezas que são relacionadas à expansividade, compressibilidade, que são coeficientes que vão caracterizar particularmente gases, né? Então, a gente tem a definição dessa expansividade volumétrica, que é a definição, ok, qualquer que seja a substância, e a gente quer agora a expressão para um gás ideal, ok? Então, simplifica para um gás ideal, porque a gente pode usar a lei dos gases ideais. Então, a definição da expansividade volumétrica é 1 sobre V, a derivada parcial do volume em função da temperatura, mantendo constante a pressão, ok? E a gente também tem, então essa aqui é a definição, a gente tem para um gás ideal que o volume específico é R, a constante do gás, vezes a temperatura dividido pela pressão do gás, ok? Então, derivando V, o volume específico, em função de T, mantendo P constante, a gente tem que é igual a R sobre P, e a gente substitui aqui a derivada e a expressão de V e encontra, então, que é 1 sobre T, para um gás ideal, ok? Mesma coisa para a compressibilidade isotérmica, que tem como definição, então, é a mesma coisa, só que dessa vez a gente deriva V, o volume específico, em função da pressão, mantendo T constante, e aí aparece um sinal menos, porque, ao contrário, ok, da variação de volume com a temperatura, basicamente, normalmente, o volume aumenta com a temperatura, ok? Aqui, o volume específico vai diminuir com um aumento de pressão, e então a gente coloca esse sinal menos aqui para manter essa compressibilidade positiva, ok? Então, a gente tem essa mesma relação aqui, deriva em função de P mantendo T constante, então a gente obtém que é menos RT sobre P ao quadrado, substitui aqui as duas expressões e encontra que a compressibilidade isotérmica é igual a 1 sobre P, ok? A compressibilidade isentrópica, ok? Ou adiabática, dependendo do livro, ela tem a mesma expressão que a compressibilidade isotérmica, só que dessa vez a gente mantém constante não a temperatura, mas a entropia. E aí a gente precisa calcular, ok, esse dV sobre dP, mantendo constante a entropia, que não aparece na expressão, na equação do gás. Então, eu fiz de uma certa maneira que reproduz um pouquinho o que a gente fez como exemplo em um desses, na aula, na verdade, onde a gente introduziu as relações termodinâmicas, né? Então, a gente pode escrever qualquer propriedade em função da substância pura, qualquer propriedade em função de duas outras propriedades, e então a gente faz a derivada, a diferenciação dessa função, e aparecem derivadas parciais dessa propriedade em função das duas outras. Por exemplo, aqui a gente precisaria do volume, ok, em função da pressão, ok, e da entropia, ok. Então eu tenho o volume em função da pressão e da temperatura, mas não em função da pressão e da entropia. Aí, uma das maneiras de fazer é justamente seguir essa receita, ok? Que para obter V em função de P da pressão e da entropia, eu escrevo aqui a diferenciação, ok? dV é igual a derivada parcial de V em relação à pressão, mantendo constante a entropia, ok? Vezes dP. E mesma coisa aqui, em função da entropia, mantendo constante a pressão, ds. E aí eu vou chamar isso aqui de M e de N. Então eu tenho que dV é igual a M dP mais N ds.
E aí, o que eu faço depois é que eu vou escrever aqui essa entropia em função de T e de P. E aí, em algum lugar no seu formulário da aula, tem essa expressão em função de S de T e de P, ok? E aí, a gente escreve que ds é igual a Cp sobre T dt menos V alfa dp. É uma das maneiras de escrever onde alfa é esse coeficiente, na verdade é o que a gente chama de alfa p aqui, ok? A expansão, a expansividade isotérmica, ok? Volumétrica, desculpa. Então, é essa expressão aqui, esse alfa. Então, a gente tem, eu coloco esse ds, não tem esse ds aqui, então eu vou colocar nessa expressão dv, só que agora eu vou ter uma expressão de dv em função de dp e de dt, como eu queria, né? Então, eu escrevo que dp, dv, desculpa, é igual a mdp, isso aqui não muda, é só aqui vou substituir o ds pela expressão aqui. Então, eu escrevo aqui mdp mais n ds. Esse aqui é ds. E depois vou rearrumando os termos para ter dp. Então, além desse termo original, tem esse que apareceu, ok? Da diferenciação da entropia. E aí tem esse que é dt. Então, dp, dt. E o que a gente quer, vocês lembram? É esse termo aqui, né? Para calcular beta-S, é dv sobre dp mantendo constante a entropia. dv sobre dp mantendo constante a entropia, ou seja, é o que a gente chama de M aqui. Então, eu tenho uma equação com duas, ok? Duas incógnitas, M e N. E aí, para resolver esse sistema de equações, eu preciso de mais uma equação. Então, eu escrevo, ok? Nessa série de diferenciais que a gente tem em função de TP, eu sei também qual é a diferencial do volume em função de TP. Então, dV é igual a V alfa dt menos V beta dp. Ok? Então, essa aqui, vocês têm essa relação. E agora, a gente tem duas equações. dV é igual a esse aqui, dV é igual a esse aqui. Então, é só fazer a analogia dos termos. Então, qual é o termo de dt? Aqui é NCP sobre T. Então, NCP sobre T vai ser igual a V alfa dt. Aqui o termo em dp é M menos NV alfa. Então, ele vai ser igual a menos V beta, ok? Então, a gente tem esse sistema de duas equações com duas incógnitas M e N. Na verdade, a gente só precisa aqui resolver em N. Então, a gente escreve N, faz a substituição na equação com M e encontra que beta S, então M é igual a tudo isso, ok? Esse beta aqui é beta T, ok? Aqui, beta S, a definição aqui é menos M sobre V, né? A definição aqui, menos, essa aqui é M sobre V. Então, a gente divide esse M, essa expressão de M por V, e beta S, de onde vem esse aqui? Alfa P ao quadrado. É porque sim, tá certo, é isso que está rearrumado. Então, é menos, aí você divide por V aqui, né? Então, vai ser menos beta T aqui. Ok? Aí você tem essa relação. Aí você resolve e você vai encontrar. Aqui eu escrevi em função dessa constante gama. Na verdade, nos livros, eles usam K, que é a razão de CP e CV, ok? O CP apareceu em algum lugar, ok? Aqui, por exemplo, tem CP. E a constante aqui do gás, ela aparece na equação de gás ideal, aqui, né? E a gente tem uma relação entre CP e R, que é que CP é igual a CV mais R, ok? Então, a gente substitui aqui o CV por CP menos R, e então a gente tem essa relação, ok? Então, esse aqui era o primeiro exercício. Perguntas? Não, professora. Essa aqui era bastante trivial, ok? É mais uma oportunidade de manipular um pouquinho essas grandezas.
Aqui a gente tem agora uma aplicação de mistura, ok? Então, vocês têm, é bem parecido com o exercício que fiz na sala outro dia, na verdade, então deve ter sido muito fácil fazer esse exercício dessa lista. Você tem um tanque rígido, ou seja, não vai ter trabalho, e ele contém, em duas partes assim dele, 1 quilograma de CO2 a uma certa temperatura e uma certa pressão, e 1 quilograma de argônio a outra temperatura e o que aparece que é a mesma pressão, ok? E eles são inicialmente separados, então depois você permite, ok, com uma válvula ou alguma coisa, que a mistura dos dois gases ocorra, ok, adiabaticamente, e aí isso permite, você vai precisar determinar, então, a temperatura e a pressão da mistura final, quando os dois vão estar, então, misturados e em equilíbrio, ok? Então, a gente escreve para a mistura, tudo que não tem indício aqui, CO2 ou argônio, é a mistura. Então, a variação de energia interna da mistura, ok? Vai ser igual a Q menos W, que é igual a zero, porque não é adiabático, W é zero, porque não tem trabalho, ok? Então, que é rígido, e esse daqui que não teve trabalho realizado pelos gases sobre, sei lá, uma membrana ou alguma coisa. Então, a gente tem que essa variação de energia interna vai ser nula, a energia interna final, que é da mistura, vai ser igual à energia interna inicial, que é dos componentes, ok? Então, a gente escreve essa variação aqui, é sempre o mesmo ok, raciocínio que vocês devem ter. A energia final vai ser a soma das energias internas, ok? Finais, então vai ser a soma MCO2, ou seja, vai ser o 2 do CO2 mais o 2 do argônio, o 1 vai ser o 1 do CO2 mais o 1 do argônio. Aqui já está rearrumado para ficar não em termos de final menos inicial, mas em termos de componente. Aqui o CO2, aqui o argônio. Então, final menos inicial do CO2, final menos inicial do argônio, ok? E aí vocês vão calcular aqui essa variação de energia. O CO2 e o argônio são gases ideais. Aí vocês vão escrever aqui, que é MCO2C, aqui é o calor específico do CO2, ok? Vezes essa variação de temperatura. T2 é da mistura, TCO2 é do componente. Mesma coisa aqui para o argônio, ok? E aí, é essa que eu não tinha terminado, né? Essa aqui tá incompleto e tá errado, inclusive. Se eu comecei a fazer, eu vou apagar essa parte aqui. Ok? Que o detalhe ele vem depois. Então, a partir dessa aqui, antes de começar a colocar valores, eu prefiro sempre, ok? Colocar o que eu estou procurando, a equação já, para calcular e não misturar símbolos, ok? Com valores numéricos. Então, T2 vai ter essa relação aqui, ok? Essa equação aqui reescrita, resolvendo em T2. E aqui a gente coloca os valores, esses valores dos calores específicos, ok? Vocês vão procurar nas tabelas, ok? Então, é uma tabela, não sei qual. O Daniel saiu. Tabela. Há alguma coisa, né? Ela está aberta aqui, eu posso olhar. Eu acho que é antes, deve ser 5. 7, 6. É a tabela 5, né? Que você tem para vários gases ideais em torno dessas temperaturas, ok? E dessa pressão, então, vocês podem usar esses valores do CV, né? E CP também. Aqui não. Ok? Então, tabela, desculpa, eu notei aqui, é a 5 mesmo. Okay. 5 para encontrar esses valores daqui, ok? Aqui as temperaturas, e aí você resolve, você vai encontrar que
T2, que é a temperatura da mistura no final, ok? Depois de atingido o equilíbrio, T2 vai ser igual a 332 Kelvin, ok? Então, a própria mistura, porque cada gás, CO2 e argônio, era um gás ideal, e a própria mistura também vai ser considerada como um gás ideal. Então, P, V, M, R da mistura e temperatura, tudo isso são as grandezas da mistura, ok? Então, a gente precisa, porque a gente quer calcular o quê? A gente determinou a temperatura e agora falta determinar a pressão, ok? Então, a gente escreve já a pressão usando a relação, né, a equação de estado, que relaciona a pressão, volume e temperatura. Qual é a massa da mistura? A massa da mistura é a soma das massas, ok? Essa aqui é realmente, vocês não precisam fazer uma soma ponderada, porque é conservação da massa. Então, a massa da mistura tinha uma massa na entrada, uma massa na saída, quer dizer, dois gases que vocês vão misturar, mas a massa, ok, total, ela vai ser a massa, a soma das duas massas, ok? Não tem conservação dessa massa no regime que a gente está estudando, ok? Ou seja, que não é relativístico, ok? Vocês sabem que na relatividade, parêntese, ok? Parte dessa massa poderia desaparecer na forma de energia, mas aqui não. Então, a massa, ela é conservada, então, para a massa é simplesmente a soma das massas, ok? Então, tem 1 kg de CO2, 1 kg de argônio, então a massa da mistura é 2 kg de mistura, ok? Agora, para a constante do gás, ok? Aí vocês não podem fazer a soma, ok? Das constantes de cada gás. Por quê? Porque depende muito, ok? Eu acho que intuitivamente vocês entendem que depende muito da composição, ok? Se você tem pouco CO2, então obviamente que a constante do CO2 ela vai contribuir muito pouco para a constante da mistura, ok? No limite de CO2 ser zero, o R da mistura vai ser todo de argônio. No limite do argônio, ok? Tem uma contribuição pequena, ok? Em fração mássica, 1 molar, ok? Então, o R da mistura vai tender para o do CO2. Então, obviamente, aqui que vocês não podem somar, ok? Vocês têm que fazer uma soma ponderada. E aqui é o coeficiente, a fração molar ou a fração mássica? São diferentes, obviamente, né? Mas aqui, essa constante do gás, vocês lembram que é, quando a gente escreve a lei dos gases ideais, a gente tem que a pressão vezes o volume. Se a gente escrever com número de mol, a gente vai ter aqui o R universal, ok? NRT, não tem nada no denominador. NRT, ok? E para a constante do gás é quando a gente passa para M, R do gás vezes a temperatura, ok? Então, aqui vocês vão ter uma soma ponderada com, essa aqui é o que a gente chama de fração mássica, né? CI do CO2. Vou colocar mais fininho. E essa aqui é a fração mássica do... Eu não preciso escrever I aqui, é C. Tenham cuidado, porque não é o calor específico, né? Então, talvez não escrever. Então, posso escrever aqui que é a fração mássica, ok? Aqui também. Essa aqui do argônio, essa aqui do CO2, ok? Então, vocês calculam a fração. Aqui, no caso, mássica é você tem a massa de CO2 dividido pela massa total. Então, como é 1 kg de CO2 e 2 kg, então você tem uma fração mássica que é de 0,5, ok? Então, é 0,5 RCO2, 0,5 R do argônio. Vocês também vão procurar essas, ok? Essas constantes dos gases na tabela 5, ok? A5. E aí vocês podem calcular e vocês vão encontrar que o R da mistura, ok? É 0,1985, que é entre os dois, ok? Porque, na verdade, era uma mistura equimássica, né? Ok? E aí depois tem que calcular o volume, né? A gente, aqui nessa expressão, a gente calculou a massa, calculou
a constante do gás, ok, da mistura, já sabe a temperatura, só falta calcular o volume. O volume vai ser o volume total. Então, como inicialmente ele estava dividido em duas partes, ok? E aí a gente não sabe qual parte foi ocupada pelo CO2 ou pelo argônio, mas como a gente sabe, temperatura e pressão desce, temperatura e pressão desce, então a gente conhece o volume e o volume, então a gente calcula os dois e soma, ok? O volume é a soma dos dois. Então, o volume vai ser esse volume inicial, ok? Essa aqui vai ser da mistura, essa aqui é do CO2, essa aqui é do argônio inicial, e aí vai ser, aí a gente aplica a lei dos gases ideais para os dois, ok? Para o CO2, para o argônio, vocês vão fazer a substituição e vamos lá. Só queria fazer um comentário aqui, porque quando eu estava resolvendo esse problema, eu acho que foi nesse exercício mesmo que eu terminei, então vocês podem ver que eu fiz ok? Eu verifico. Bom, os valores, eles têm que ter um valor razoável, ok? Então, 0,9. Mas eu também verifiquei as unidades. Então, quilograma aqui se cancela com esses quilogramas. E eu estava ficando com Kelvin aqui, porque eu tinha, na minha expressão aqui, ok? Eu tinha esquecido, inclusive vocês podem ver que eu acrescentei depois, tinha esquecido a temperatura, ok? Então, como eu poderia ter continuado, ok? Eu acho que eu teria visto, talvez, porque ia dar um volume muito pequeno, porque ia faltar duas ordens de grandeza na temperatura, né? Mas eu chamo sua atenção sobre o fato que foi a verificação das unidades que me permitiu ver, antes de terminar, que tinha um erro na minha expressão, ok? Então, quando eu vi que só sobrava o quilograma ia embora e sobrava um Kelvin aqui, que não devia aparecer no volume, então eu fui olhar e achei meu erro, ok? Então, sempre estou insistindo sobre essa parte de unidades, porque é muito importante. Então, a gente encontra aqui um valor, um volume de 0,933. As unidades que sobram é kilojoule por quilopascal, ok? Sobrou esse aqui, kilojoule por quilopascal. A gente verifica aqui, vocês já sabem, a rigor, vocês não têm que verificar, mas eu fiz de novo aqui, kilojoule é 10 a terceira newton-metro, né? Joule é trabalho, por exemplo, força vezes deslocamento, e quilopascal é 10 a terceira. É bom colocar esse 10 a terceira, porque vezes Pascal é força por unidade de superfície, né? Então é Newton por metro quadrado, e aí você reencontra que é metro cúbico, ok? Só para verificar. E aí, uma vez que a gente tem tudo, tem a massa, tem a constante do gás, tem a temperatura e o volume, a gente calcula a pressão, ok? Aí coloca todos esses valores aqui, encontra 141,3 e a unidade que sobra é quilojoule por metro cúbico. E quilojoule por metro cúbico, ok? Seguindo o que eu coloquei aqui, quilojoule por metro cúbico é quilopascal, tá tudo ok, tá bom? Pronto. Aqui, a gente tinha um problema, que é esse que a gente acabou de terminar, e a gente quer saber o aumento de entropia do processo, ok? Então, vocês lembram, a gente viu na última aula, que quando vocês fazem uma mistura, vocês têm dois gases que são inicialmente separados, então, quando vocês fazem a mistura, necessariamente isso vai levar à geração de entropia, porque é um processo irreversível, ok? Vocês não vão ter o gás da mistura voltando espontaneamente, ok? Na, em esses dois gases separados, ok? Então, tem várias razões, é porque eles estavam a temperaturas diferentes, ou a pressões diferentes, ou eles não são indistinguíveis, ok? Então, se você tivesse dois gases de CO2, ok? Tipo, mesma pressão, mesma temperatura, ok? Aí você mistura os dois, então você vai ter uma mistura de CO2 a mesma pressão, a mesma temperatura, e vocês podem depois separar de novo, ok?
sem problema, é um processo reversível. Mas são dois gases diferentes, temperaturas diferentes, pressões diferentes, então vai ter geração de entropia. Aqui, só para lembrar que a variação de entropia, aqui, a parte reversível, vamos dizer, né? Ela é nula porque é adiabático, ok? Então não tem troca de calor entre os elementos. E aí a gente só vai ter esse termo de entropia gerada, que vai ser igual a S2 menos S1. Então, a gente não tem uma expressão para calcular a entropia gerada, mas essas aqui são duas propriedades. Então, aqui a entropia da mistura no equilíbrio e aqui a soma das entropias dos componentes antes de misturar, ok? Então, a gente escreve da mesma maneira. Aqui pulei, ok? Uma linha, de uma certa maneira, que é S2 é a soma. Apesar de ser uma mistura, é a soma das entropias, ok? Os componentes, então, MCO2, S2, mais MAR, S2. S1 é MCO2, S1, ok? Esse aqui é específico, ok? Para o CO2, mais MAR, S1 do orgulho, que eu rearrumei aqui para colocar de um lado o CO2 e do outro o orgulho. Então, a gente escreve aqui qual é a expressão que a gente tem. Vocês podem encontrar que S2, ok? S2, a entropia específica, ok? Para um gás ideal, a expressão que a gente encontrou é que ds, ok? Posso escrever aqui, ds, vai ser igual a Cp dt sobre T, ok? Menos a constante do gás, ok? dp sobre P. Okay? Vocês podem reencontrar isso aqui nos slides das aulas, ok? Isso é uma expressão importante que vocês já podem colocar no seu formulário, né, para as provas. E aí, a gente, quando vai procurar uma variação de entropia, a gente vai integrar isso aqui entre o estado 1 e 2, ok? E aqui R é uma constante, então faz isso. E aqui, a rigor, a gente tem que se perguntar se Cp é constante. E a gente vai assumir que Cp não varia muito nessa faixa de temperatura, ok? Ele estava entre 300 e 400 K, né? Inclusive a temperatura final é 332, ok? E a gente faz essa aproximação. Então, tira o Cp da integral e obtém essa expressão aqui, ok? Então, aqui para entropia, a gente tem que ter cuidado porque essa temperatura final da mistura, essa é do componente, ok? Antes da mistura. E a pressão também é, aqui não é da mistura, é da pressão parcial do componente, ok? É porque a temperatura aqui é da mistura, é dos componentes no final, tá? Todo mundo na mesma temperatura. Agora a pressão, ok? Ela é a pressão parcial. Vocês lembram por que é a pressão parcial e não é a pressão total? Porque a gente usa a lei de Dalton, né? Que diz que, basicamente, esse gás, quando você vai tirar essa membrana aqui, vocês vão ter, os dois eles vão se misturar, mas são dois gases ideais que vão formar um gás ideal, e, basicamente, cada molécula de qualquer um dos gases vai explorar todo o volume, ok? Então, qual é o volume ocupado pelas moléculas de CO2? É o volume total. Qual é o volume ocupado pelas moléculas de argônio? É o volume total. Então, o que a gente faz é... O volume é o mesmo para os dois, ok? Aqui não. Quando a gente fez, só para deixar as ideias claras, aqui não era, porque esse aqui era inicialmente, ok? Então, cada uma ocupava o seu volumezinho, que era isso, tá certo? Mas no final, cada uma ocupava o volume V, ok? E então, se ocupa um volume V, então a pressão, ela é a pressão total é a soma das pressões parciais, ok? Então, voltando aqui não é a pressão final,
é a pressão parcial de CO2, ok? E, pronto, essa aqui é só para o CO2. Aí vocês procuram nas tabelas, ok? Os valores de CP, de R, ok? CP e R. E aí vocês vão encontrar. Aqui vocês precisam, eu já coloquei esse valor aqui, mas eu precisei calcular aqui, assim. Essa aqui é a fração molar, ok? Por que não é a fração mássica? É porque, por que a gente não bota aqui a fração mássica? É porque quando vocês escrevem a lei dos gases ideal, que eu vou reescrever de novo, vocês têm que PV, por exemplo, é igual a nRT, ok? É igual a nRT, ok? Então, para comparar aqui, o R, a constante universal, é a mesma para todos, não é? Então, vocês podem ver na dedução que a gente fez aqui, se eu escrever PI, um componente, né? PI vai ser igual a NI, R, T sobre... Porque a temperatura é a mesma da mistura, essa aqui é da mistura, PI vai ser igual a NRT sobre V, e aí eu posso escrever V porque ele vai ocupar todo o volume, ok? Esse daqui, vocês podem reconhecer que é P, ok? E aí, se eu dividir PI por N, ok? Aí, dividir por N aqui, eu tenho que dividir, ok? Para ficar coerente. Então, eu vou dizer que PI ah, não, desculpe. PI sobre N. Onde é que eu errei aqui? PI é igual a esse daqui. É igual a NP. Não, tá errado aqui. Ah, não, porque não é o P. Desculpe. Não é o P. O P não é. O P é essa aqui, é N. Ok, vou apagar aqui. Bom, enfim, vocês entenderam. Eu esqueci de botar o número de mol na pressão, ok? Então, PI vai ser igual a NI RT sobre V. E RT sobre V é igual, RT sobre V é igual a P sobre N, né? Então, Ni sobre N é igual a YI, ok? Então, vocês têm aqui que a fração molar e não a fração mássica é porque R é constante, porque se a gente usar a constante do gás, aí vai ser diferente, ok? Enfim. Só para, eu acho que é uma dica um pouquinho para sua memória, para não misturar as coisas, ok? Então, aqui, Y, CO2 é o número de mol de CO2 sobre o número total de mol, ok? Qual é o número de mol de CO2? É a massa, que é 1 kg sobre a massa molar, essa aqui também é na tabela A5, ok? Aí vocês calculam o número de mol, ok? Quilomol, no caso, aqui, 1 kg e a massa molar. Mesma coisa para o argônio. Somando os dois, você tem o número de mol total. O número de mol total também é a soma dos mols, ok? Porque é uma quantidade de matéria, ok? Que não vai desaparecer. Se você tem um mol no início, um mol ok? Aqui não tem reação química, ok? Então, você só vai misturar, então você ainda vai ter as moléculas de CO2 e os átomos de argônio, ok? Então, em termos de mol, vai permanecer o mesmo número, ok? Então, N vai ser igual à soma, ok, do número de mol, vai ser esse aqui. E aí vocês calculam com isso a fração molar de CO2 e a fração molar de argônio. Vocês vão substituir aqui e no final vocês vão encontrar a pressão parcial de CO2, a pressão parcial de argônio. Somando os dois, vocês devem obter a pressão total, né? 141,3 kPa. E aí, você obtém, assim, a variação, ok? De entropia específica do CO2. Fazendo o mesmo cálculo para o argônio, vocês vão encontrar a variação de entropia específica do argônio
E aí vocês somam depois, vocês vão encontrar a variação de entropia, ok? Para a mistura que coincide com a entropia gerada, ok? Que tem esse valor, ok? Então, pronto. Ah, e ainda tem um exercício, ok? Que é o seguinte. Você tem, em um certo ponto, ok, de um processo de gaseificação de carvão, uma amostra de gás que foi armazenada em um cilindro de 1 litro. A análise da mistura forneceu os seguintes resultados, ok? Então, aqui, eu já preparei uma tabela, ok? E vocês podem ver que eu usei toda. Você tem o componente, deixa eu colocar aqui a mãozinha. Componente, então você tem hidrogênio, CO, óxido de carbono, dióxido de carbono e nitrogênio, ok? E algumas grandezas que vão ser importantes para a própria mistura, ok? Aqui é mistura, ficou em inglês. Então, aqui a porcentagem em massa. Aí, cuidado, porque eu já vi, vocês têm que prestar atenção, aqui não é, aqui é 2%, ok? Mas, na verdade, quer dizer que é a fração, se eu escrever a fração mássica, né? Seria o quê? Seria C do H2, que é 0,02, ok? Então, cuidado, essa aqui é 2%, ok? 40, que é aqui, tá bom? Então, cuidado entre porcentagem e a fração, ok? São coisas diferentes, tem um fator C entre os dois, ok? Ok, então, o que a gente quer... Então, essa aqui é só essas duas primeiras linhas que são dadas no problema. Então, a gente quer determinar as frações molares primeiro, né? Então, para determinar as frações molares, vocês lembram que a gente, conhecendo aqui, bom, eu vou escrever a fração molar, ok, para um gás, um componente I. Então, a definição é que é o número de mol do componente sobre o número de mol total, ok? Aí eu escrevo esse número de mol com a massa, ok, dividido pela massa molar, aí você tem um número de mol, que é a mesma coisa aqui. Esse N de mistura é a soma das massas, né, do número de mol. E aí eu vou dividir no numerador e no denominador pela massa total. Então, MI dividido pela massa total, MJ dividido pela massa total, eu vou obter essa expressão que a gente já fez na aula, né? Então, para encontrar a composição na base molar, a partir da composição na base mássica, eu preciso calcular esses coeficientes C, ok? Essa sob M, ok? Então, é por isso que na tabela aqui, antes de calcular, eu coloquei aqui as massas molares, que eu peguei da tabela acima. Então, aqui eu coloquei a unidade. Então, qual é a massa molar? Qual é a massa de 1 kmol de hidrogênio? É 2 kg, ok? 1 kmol de CO, 28 kg, etc. Coloquei tudo. Aqui não coloquei porque não faz... não calculei ainda. Eu acho que depois, eventualmente, eu calculo. Mas, bom. Ok? Aí, tendo esse aqui e isso, eu vou calcular CI sobre MI. Então, aqui é 0, ok? Esse número é o quê? É 0,02 vezes 2,016. Aí dá isso. 0,45 vezes 28, 0,28 vezes 44, etc. Ok? E aí, eu vou somar todos os CI sobre MI. Ok? Aí eu achei 0,04126, ok? E agora, eu posso calcular a fração molar. Eu calculei a fração molar. Ah, sim, essa é a linha de baixo, ok? Essa fração molar, eu coloquei ela em porcentagem. Ou seja, se eu dividir esse daqui por isso, por quê? Okay? A equação é essa. Para cada componente, CI sobre MI, mas eu vou dividir pela soma, né? Então, para o hidrogênio, eu vou dividir isso pela soma, eu vou obter o quê? Eu não vou obter 24, eu vou obter 0,24, ok? Aqui vou obter 0,39, aqui 0,154, aqui 0,216, ok? E se eu somar tudo isso,
eu vou obter 100%, ou seja, 1, ok? Só isso deve chamar sua atenção, que é 100, não é 1. Se eu colocar aqui 0,24 mais 0,39 mais 0,100, etc., eu vou obter 1 aqui, né? Aí depois, o que a gente quer? A gente tem as frações molares e precisa calcular a massa total. Então, como é que a gente calcula? A massa total aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho o volume total, né? O volume total dessa mistura é 1 litro, ok? Eu não tenho... De toda maneira, cada gás aqui ocupa esse litro, ok? O que tem? Eu tenho também a pressão, ok? E 20 graus. Eu posso determinar as pressões parciais e a massa de cada um, né? A rigor, eu posso fazer assim também. Mas o que eu fiz... Ok? Eu posso... Cada componente ocupa... Cada componente está a essa temperatura, não está a essa pressão, você tem que multiplicar essa pressão pela fração molar, ok? Que a gente acabou de calcular, ok? 0,24, 0,39. E aí vocês podem determinar, a partir da lei dos gases ideais, essa daqui, ok? A massa de cada uma e depois você soma. Ou então, isso é a mesma coisa, aqui eu vou escrever para a mistura a equação de estado, né? PV igual a mRT, tudo aqui é da mistura, pressão da mistura, volume da mistura, massa, constante de gás e temperatura, ok? E aí, a massa da mistura, aqui o que eu quero, ok? Aí chamo de M aqui, massa da mistura, é PV sobre RT. Aí eu conheço a pressão, conheço. Ela é dada aqui, ok? É 100 kPa. Conheço a temperatura também, ok? Então eu conheço, só para deixar claro aqui. Eu conheço a pressão, eu conheço a temperatura, mas eu tenho que determinar o volume. Não, o volume eu conheço também. Né? É 1 litro, é dado. Eu preciso determinar o R, ok? A constante do gás. Então, a constante do gás, aqui, é a soma, é uma soma, a gente já fez isso antes, né? A constante de cada componente ponderada pela contribuição na base mássica, ok? E aí vocês têm que lembrar, se vocês estão na dúvida, essa aqui, se fosse na base molar, ok? A gente teria uma... Ou seja, essa constante de gás, ok? É só saber a unidade. Qual é a unidade da constante do gás? É kilojoule por quilograma Kelvin, ok? Quando vocês têm a constante do gás aqui, universal, é kilojoule por kilomol Kelvin, ok? Então, aqui, a gente vai querer a constante e a fração mássica, ok? Então, como é que eu calculei isso aqui? Já calculei esse... Ah, sim. É porque aí eu calculei isso aqui na tabela, né? Soma do CI e RI. Então, eu tenho aqui uma linha onde eu fui pegar na tabela, ok? Cada constante do gás para cada gás. Então, aqui para o hidrogênio, para o óxido de carbono, dióxido de carbono e nitrogênio, ok? E aí eu multipliquei, CI eu tenho ele aqui, então aqui 0,02 vezes 4,243 vai dar isso aqui, etc, etc. E aí eu faço a soma do CI e RI, ok? E essa soma é o quê? Essa soma é a constante da mistura, ok? Constante de gás da mistura. Então, é essa que eu usei aqui. E aí, tendo calculado essa constante, então eu calculo a massa, né? Que é a pressão vezes o volume, que é 1 litro, dividido pela constante, que eu acabei de calcular, e a temperatura, e eu obtenho que é uma massa de 9,946, 10 a menos 4 quilogramas. Sempre verificando a unidade, ok? Aqui só sobra quilograma, tá bom? Ok?
Então, não é difícil, mas o diabo está nos detalhes. Então, tenham muito cuidado, ok? Com todos os detalhes das unidades, de o que é inicial, o que é final. Qual é a quantidade de calor necessária para aquecer essa amostra? Uma vez que a gente fez a mistura, ok? A gente vai aquecer essa mistura a volume constante. O volume vai permanecer 1 litro, é o volume do cilindro, ok? Mas aí a gente vai aquecer do estado inicial, que era 20 graus, até 100 graus, ok? Então, isso aqui é muito simples, ok? Vocês sabem fazer. Esse calor aqui vai ser de 1 a 2, vai ser a massa da mistura, o calor específico, ok? A volume constante da mistura e a variação de temperatura, ok? Da mistura. Então, a gente conhece o que é aqui. A gente conhece, determinou a massa da mistura, conhece. A gente sabe a temperatura final, é 100 graus, aqui é 20, ok? Então, a única coisa que a gente precisa determinar é esse calor específico. O calor específico, ele vai ser da mistura, ok? Ele vai ser uma soma ponderada dos calores específicos dos componentes, ok? E o calor específico é por unidade de massa, aqui a gente vai ter a fração mássica, ok? Então, de novo, eu tenho o resultado já prontinho aqui, porque na tabela, o que eu fui fazer, na tabela, eu coloquei aqui, ok? Peguei da tabela A5 os valores do calor específico a volume constante de cada gás, ok? O hidrogênio, óxido de hidrogênio, ok? Com a unidade está aqui, então eu não preciso repetir essa unidade em cada parte, ok? Então, é 10,085 kJ por quilogramme Kelvin, blá, 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 ok? E aí, depois, eu multiplico esse calor específico de cada componente pela fração mássica de cada componente. Então, 10,002 vai dar 0,2 alguma coisa. Aqui, 0,744 vezes 0,45 vai dar isso aqui, etc. E aí eu faço aqui a soma do CVI, e esse aqui é o quê? Esse aqui é o calor específico da minha mistura, ok? 0,90 559, ok? 0,90 559. E aí eu coloco aqui nessa expressão, ok? Eu obtenho que o calor trocado, ok, foi de 0,0720, 21 kJ, ok? Então, na verdade, 72,06 joule, ok? Então, nenhuma dificuldade, mas vocês podem ver aqui que é muito prático fazer essa tabela, né? Então, eu acho que se na prova tiver, e certamente vai ter, né, problemas desse tipo, com misturas, então é bom já ir organizando os dados em tabela, porque facilita bastante o tratamento depois. Ok? Ok, então essa lista eu acho que era só. Foi pedido também esses exercícios que eu não terminei na última aula, que são, um exercício basicamente, né? Aqui da mistura. É isso? A gente começou, aí a gente tem aqui um exemplo de reação química, né, que é a combustão, ok? Então, a gente viu já alguns parâmetros, o que são. Esse aqui é octano. Aqui, vamos para esse problema aqui. É a combustão do metano, ok? Então, a gente sabe, só para fazer um resumo da história, eu vou voltar aqui à combustão completa. Aqui não é uma combustão completa do metano, ok? É essa. Ok? Então, a expressão é essa. A gente tem aqui 1 mol de metano, ok? Vai precisar de 2 mol de oxigênio, ok? Para levar a 1 mol de dióxido de carbono e 2 mol de água. E aí vai sobrar todo o nitrogênio que estava
ok? Esses 3,76 é 7,52, ok? E como é que a gente calculou esse 2? Simplesmente diz que só tinha que ter, para um mol de metano, ok? A gente não sabia, esse aqui é o ar, né? Esse aqui é o ar. Para cada mol de oxigênio, ok? A gente tem 3,2676 mol de nitrogênio, porque o oxigênio e o nitrogênio estão no ar nas proporções de Y. O2 é 21%, ok? E a fração molar do N2 é o resto, né? 0,79, ok? Onde aqui a gente colocou todo o resto. Obviamente que tem outros, ok? Gases, mas em quantidades que não são importantes aqui para o que a gente está fazendo. Então, coloca tudo junto com o nitrogênio. E aí vocês podem ver, ok? Dividindo isso por isso que vocês têm, para cada mol de oxigênio, 3,76 mol de nitrogênio. E que então, fazendo isso, ok? A conservação dos átomos, né? Carbono, ok? As moléculas não se conservam, né? Inclusive, não tem mais nenhum metano no final, não tem mais nenhum oxigênio solto. Então, o oxigênio foi no CO2 e na água, ok? Então, vocês fazem que o carbono tinha um aqui, e aí tem B aqui, então vocês fazem essa igualdade, vocês vão encontrar esses valores dos coeficientes A, B, C e D, ok? Então, essa expressão é para a combustão completa, ok? Do metano, ok? No problema que a gente tem aqui, não, esse aqui é o metano. O que a gente tem aqui é que foi feita essa combustão, ok? Uma mistura de um certo número de mol de metano, um certo número de mol de ar, ok? E o que foi analisado não foram os reagentes, né? Foram os produtos. Então, os produtos são analisados através de uma base seca. Então, o que é a base seca? Você pega todos os produtos da combustão, ok? Menos a água, ok? Menos o vapor de água. E aí, o produto, a base seca é isso, é o CO2, CO, O2 e N2, e você tira a água. Obviamente que tem água, né? Mas, então, o que se obtém é que tem 9,7%, ok? Nesse total, vamos dizer que esse total aqui é essa quantidade de 100, ok? 100 mol, 100 kilomol, ok? Eu coloquei aqui 100 kilomol, mas pode ser... tudo vai ser na unidade que você colocar aqui, né? 100 mol, 100 kilomol. Então, vocês têm 9,7 se for kilomol. Então, aqui você vai ter A nos reagentes, né? A kilomol de metano e B kilomol de oxigênio, ok? Então, você vai ter 9,7 kilomol de CO2, 0,5 kilomol de CO, etc. Ok? E aí, o que a gente quer, a partir dessa análise na base seca, ok? A gente consegue determinar o que é a composição inicial, ok? Então, A aqui é igual a 10,2, ok? E aí vai ser, qual é a unidade aqui? Mol, quilomol, ok? Depende do que você tiver. Okay? Como a gente pegou aqui quilomol, eu posso colocar que você tem para 10,2 quilomol de metano, ok? Você obteve no final 9,7 quilomol de dióxido de carbono, etc, etc, ok? Então, aqui, 23,1 quilomol de oxigênio. Quantos mol de ar? Alguém sabe dizer quantos mol de ar tem aqui? O ar é esse aqui, né? Então, você precisa de B quilomol
de oxigênio, ok? E de 3,76 quilomol vezes B, né? De nitrogênio, não é? Porque esse aqui é um gás, que é o ar, e o número de mol dessa mistura é o número de mol de oxigênio mais o número de mol de nitrogênio, ok? E aí vai dar... E B é igual aqui a 23,1, então eu não sei quanto é. A gente provavelmente vai calcular depois, ok? Só lembrar você. Então, a gente obtém a composição particularmente aqui dos reagentes e a parte de água que tem também, que não foi contabilizada na base seca, ok? Aí a primeira pergunta é o quê? A gente quer saber a razão ar-combustível nas bases molar e mássica, ok? Então, a razão ar-combustível é a razão entre, ok? Dos reagentes, você tem aqui o ar e aqui o combustível. Então, você vai fazer na base molar é o número de mol desse aqui sobre o número de mol desse, ok? Então, é isso. Você tem 23,1, esse aqui é do ar. 1 é do oxigênio, esse aqui é nitrogênio. E combustível, 10,2 quilomol, ok? E aí vocês encontram uma razão ar-combustível na base molar, que é 10,78. Aqui é adimensional, porque é uma razão, mas aqui é, para deixar claro, que é de quilomol de ar por quilomol de combustível, ok? Para obter esses produtos que foram analisados no final. Na base mássica, você usa essa mesma razão ar combustível na base molar, e aí você multiplica, ok, pelas massas molares, ok? E aí você obtém que 19,47 quilogramas de ar por quilograma de metano, ok? Depois, a gente quer saber o quê? O B, o percentual de ar teórico, esse aqui já fiz na aula, né? Última vez, só para lembrar. O teórico a gente já tinha feito antes, então a gente sabe que essa é a equação para a combustão completa. Então, o ar teórico corresponde a esse daqui, ok? Essa quantidade de ar que a gente precisa para a combustão completa são 2 mol de oxigênio, ok? E a gente tinha calculado que são, então, 9,52, ok? Mol, quilomol de ar por quilomol de metano, ou 9,52 mol de ar por mol de combustível, ok? A gente sabe. Então, qual é o percentual de ar teórico? Você tem que dividir o valor real que você obteve da reação tal como ela aconteceu pelo ar teórico, que é esse valor aqui. Então, 10,78 sobre 9,52 dá 1,13. Então, a gente diz que essa reação ela ocorreu com 113% de ar teórico, ok? Você tem 13% de ar em excesso, ok? O que leva a aparição nos produtos de coisas que não estão quando a combustão é completa. Óxido de carbono, ok? Particularmente. Aqui é só, né? Não tem o 2 também, na forma sozinho, tá certo? Então, você tem o 2 sozinho, que não deve aparecer quando a combustão é completa. Esse óxido de carbono que também não deve aparecer, ok? E eles aparecem aqui porque você está com excesso de ar, ok? Ou seja, excesso de oxigênio. Aí o item C, que é o que eu pedi para vocês fazer, o percentual, não, a temperatura de ponto de orvalho dos produtos em Fahrenheit, okay? Se a mistura foi resfriada a uma atmosfera. Então, a gente já está em uma atmosfera, eu acho, ok? E a gente vai resfriar essa mistura, ok? Então, qual é a temperatura de orvalho para essa mistura a uma atmosfera? A gente vai diminuindo a temperatura, ok? Então, eu posso encontrar a aula, eu acho que é bom. Não é essa daqui mesmo, né? Não, desculpa, é do ar.
não é das reações, é dos mistura de gás ideal. Ok. Então, onde fica? Aqui. Então, o que a gente vai fazer, talvez aqui seja mais fácil visualizar. Ok? A gente tem aqui essa curva. Essa curva, vocês reconhecem das substâncias puras, ela é para água, ok? Então, inicialmente, quando a gente fez a combustão do metano com o ar seco, aí saiu esse vapor de água, ok? A temperatura da mistura. E aí vai resfriando essa mistura à pressão atmosférica de uma atmosfera, ok? Então, o que a gente tem aqui é que na mistura, o vapor de água, não está à pressão de uma atmosfera, ok? Mas ele está uma pressão, porque ele ocupa o mesmo volume que a mistura, né? Então, a pressão, ela é a pressão parcial do ar, que é a fração molar do ar, vezes a pressão total, tá certo? Então, é essa pressão que está aqui. Então, você tem a pressão inicial, que é uma atmosfera, e você tem essa isobárica, ok? Mas a temperatura inicial é essa, tá certo? E aí, o vapor de água está na fase de vapor superaquecido, ok? Você está a essa temperatura, a pressão ela é inferior à pressão de saturação para essa temperatura, ok? A pressão de saturação para essa temperatura é essa, ok? A pressão aqui é inferior, ok? É PV1, que é inferior a essa. Então, ele está no estado de vapor superaquecido. Mas o que começa a fazer é resfriar a mistura a pressão constante. Então, a mistura é resfriada a pressão constante. Então, como a pressão não muda e que, enquanto a água fica no estado de vapor, a contribuição do vapor de água, a mistura também não muda, né? O mesmo número de mol, então a fração molar não muda, então a pressão parcial também não muda. Então, isso quer dizer que vocês vão resfriar a mistura à pressão constante de uma atmosfera e o vapor de água à pressão constante, que é a pressão parcial de água. Então, certamente, a gente vai ter que calcular essa pressão parcial, ok? Só que quando chegar, então, quando vocês vão diminuir a temperatura são essas linhas horizontais, né? Porque a gente está num gráfico TV. Aí vai diminuir a temperatura seguindo essa isobárica, e quando chega aqui, o que acontece? É o ponto de orvalho, ok? É o ponto de orvalho porque a pressão parcial do vapor de água é igual, ok? Você chegou a essa temperatura, que é, então, a pressão parcial aqui corresponde ou seja, a temperatura a qual você chegou corresponde à temperatura de saturação para essa pressão parcial, entendeu? Então, é chamado o ponto de orvalho porque a água não está sozinha, não é uma substância pura, ela está dentro de uma mistura, tá certo? Mas para ela é o ponto de ebulição, né? Então, quando a gente vai querer, vamos voltar para o problema. Então, a gente primeiro vai calcular a pressão parcial de vapor de água na mistura, não é? Porque a gente precisa saber qual é essa pressão. Então, a pressão parcial de vapor de água é igual à fração molar vezes a pressão. Então, qual é a fração molar? É o número de mol, ok? Dividido pelo número de mol de vapor de água, mais o número de mol de vapor seco. Então, vocês lembram que nessa expressão aqui, a gente tem 20,4 kmol, por exemplo, para quantos quilomol de produtos? Aqui a gente tem 100, né? Então, a gente vai dividir 20,4 por 20,4 mais 100, ok? Que é tudo. Esse aqui é de produtos secos e esse aqui é de vapor de água, ok? E a gente encontra, então, que a fração molar é 0,1694, ok? Então, a gente multiplica isso por uma atmosfera, ok? E a gente obtém que 0,1694 atmosferas. Eu vou colocar em Pascal. Então, a conversão que eu faço é colocar o valor com a
a unidade inicial, tá certo? E depois, fazendo a conversão, eu vou multiplicar por 1, porque uma atmosfera é igual a 101.325 pascais, ok? Então, atmosfera, desculpa aqui, eu vou colocar. A atmosfera se cancela com a atmosfera e fica isso vezes isso aqui, que é 17,16 quilopascal, ok? Então, essa aqui é a pressão parcial. E aí, uma vez que vocês têm isso aqui, vocês vão na tabela de água, ok? Que é a tabela B, né? Nesse caso. Deixa eu ver aqui se eu tenho ela. A B. Vocês têm tabela B1 e B2, são essas tabelas para água saturada, né? Então, vocês têm a B1, a primeira coluna é de temperatura, a segunda é de pressão, e B12, a primeira é de pressão, a segunda é de temperatura. Então, o que a gente tem aqui, só para... Cadê esse? Ok? A gente tem a pressão parcial, que é 17,16 kPa. Qual é a temperatura de saturação, ok? Correspondendo, que vai ser a temperatura de ponto de orvalho para essa mistura, tá certo? Onde, quando você resfriar a mistura, a água que está dentro da mistura vai começar a condensar. Então, a gente vai aqui e vai olhar. Desculpe, eu já esqueci, é 17,16, ok? Então, a gente vai na tabela B2, porque a primeira coluna é a pressão em quilopascal. Então, 17, alguma coisa é entre 15 e 20. Aí vocês vão ter que fazer a interpolação, né? Não é exatamente o meio, mas quase. Vocês quase... Ok? Não seria uma aproximação muito ruim pegar a metade desse aqui, tá certo? Ou seja, somar esses dois, mas a gente pode fazer a interpolação de maneira precisa, não é complicada, ok? Então, eu fiz aqui. Nessa tabela B12, eu tenho a pressão 15 kPa e 20 kPa. Eu não tenho 17 kPa, ok? Então, o que eu faço? Eu pego a temperatura de saturação a essa pressão, a temperatura de saturação a essa pressão, eu escrevo e faço uma aproximação linear como se fosse... Então, aqui, por exemplo, você tem a temperatura de saturação e aqui a pressão, né? E aí você faz uma aproximação linear, como se a variação fosse linear entre os dois. Ela não é necessariamente linear, né? Então, aqui, na verdade, ela é, né? Porque é um gás ideal, você tem que PV igual a NVT, ok? Então, é linear, ok? Aqui, você tem... Então, aqui eu tenho a pressão P1, P', aqui pressão duas linhas, aqui eu tenho a T', aqui T, duas linhas aqui, e minha pressão, ela está entre os dois, né? Então, vou fazer em azul, a minha pressão é essa, P, eu quero saber qual é T, aqui. Aí eu faço que a inclinação dessa reta é uma variação em temperatura dividida por uma variação em pressão. Então, T sat menos T', que é isso, dividido por P menos P', que é P menos P', que é isso, ok? Então, é esse pedacinho aqui. A inclinação é a mesma que sobre toda essa reta aqui, que é T duas linhas menos T', dividido por, ou seja, tudo isso dividido por tudo isso, ok? E aí, uma vez que você escreve isso aqui, aí eu quero o quê? Eu quero isso. Então, vou escrever que Tsat, que é a temperatura de ponto de orvalho que eu estou procurando, é igual a isso, ok? Mais isso, ok? Vezes isso. Então, vocês fazem a transformação aqui. Aqui eu deixei em graus Celsius, porque eu vou ter uma temperatura em graus Celsius. Aqui a diferença das pressões, ok? Blá, blá, blá. Aí eu tive 134,8, não, desculpe, 57,1 graus Celsius nesse problema especificamente. Vocês sabem passar de Celsius, ok, para Fahrenheit, é só multiplicar quase por 10, é 9 quintos, na verdade, e adicionar 32, e aí vocês encontram a temperatura em Fahrenheit. Mas já em graus Celsius está bom, ok? Então, é assim que se chega à temperatura de orvalho. Eu acho que, se vocês, importante tentar, não é tentar, vocês têm que entender,
Isso, tá certo? Então, a pressão constante, pressão parcial constante. Até aqui, a pressão parcial é constante. Aí, se você continuar resfriando, a pressão parcial não vai ser mais constante, porque aí parte, vocês vão continuar resfriando, a pressão ela vai ficar menor, a temperatura vai diminuir, ok? A pressão ela vai ficar maior que a temperatura, que a pressão de saturação. Você vai ter, ou seja, para cada um, na verdade, você vai ter esse processo de mudança de fase. Então, parte da quantidade de água que estava na fase vapor vai passar na fase líquida. Então, para a mistura gasosa, você vai perder, ok? Quantidade de água. Então, a participação, a contribuição da água, a pressão parcial da água vai diminuir, ok? Mas até aqui, ela ficava constante, tá bom? E aí, se vocês entenderem bem essa aqui, ok? Acho que não tem problema para resolver esse problema. Ok, então, ainda tinha uma pergunta assim. A D é o quê? A D é a quantidade de vapor d'água presentes em, ok, uma certa quantidade, librimol, quilomol, de combustível, se os produtos forem resfriados a 90 Fahrenheit, ok? 32,2 Celsius. 32,2 Celsius, ok? Ou 90 Fahrenheit. Aparentemente tem um zero aqui, né? Para Fahrenheit aqui. Fahrenheit. A temperatura é menor que a temperatura do ponto de orvalho, tá certo? Então, a gente vai ter parte do vapor de água que vai se transformar em água líquida, ok? Então, a gente vai ter que calcular a nova pressão parcial do vapor de água, ok? Que vai ser a pressão de saturação a essa temperatura, ok? De 32,2 graus Celsius. Aí a gente vai nas tabelas. Aqui eu tenho os valores em temperatura, então eu vou procurar aqui, ok? Tanto faz, ok? Vocês podem procurar aqui 32,2, que vai estar entre 4 kPa e 5 kPa. Vocês vão ter que fazer uma interpolação de toda maneira. Então, vocês podem fazer a interpolação aqui ou aqui. Eu fiz aqui. Então, é 32, então é entre 30 e 35 graus. Então, eu sei que vou encontrar uma pressão parcial entre 4,246 e 5,628 kPa. Eu faço a mesma aproximação linear, ok? Então, eu pego a 30 graus, a pressão de saturação é 4,246, temperatura T, que é 32,2, menos a primeira 30, aqui 35 menos 30, aqui a temperatura de saturação a pressão, desculpa, a essa temperatura, a pressão a essa temperatura, eu vou obter que a pressão para essa temperatura é igual a 4,854 kPa, ok? Isso é a pressão parcial da água na mistura quando ela estiver a essa temperatura de 32,2 graus Celsius, ok? Então, qual é a fração? A fração molar. Então, essa pressão parcial é igual à nova fração molar, vezes a pressão que continua a mesma, é uma atmosfera. E aí, a nova fração molar é 0,04790, ok? É a nova fração molar. Antes, ela era de, vocês lembram? A gente deve ter calculado, de 0,1694, ok? E agora mudou muito, diminuiu muito, né? Por que ela diminuiu? Porque parte se transformou em água líquida, ok? Então, aqui, para vocês entenderem, eu acho que calcular a nova pressão parcial está tudo ok, ok? Não tem dificuldade. Então, o que a gente tem? A gente tem para cada 100 kmol de produto seco, ok? A gente sabe que tem 20,4 kmol de água, só que essa água, a essa temperatura, ela não está mais somente em fase vapor, ela está em duas fases, vapor e líquido, ok? Então, a gente tem o que eu chamo de N'(V), de vapor de água, ok? E NL de água líquida, ok? E a soma das duas vai dar 20,4 kmol para cada 100 kmol de produto seco, ok? E aí,
Ok, isso aqui. Isso aqui eu acho que eu posso apagar. É só um rascunho. Ok? Então, essa... aqui a gente calculou, né? A nova fração molar. Aqui a gente encontrou a nova fração molar. A gente coloca a definição. É o número de água na fase vapor sobre o número de água, o número de mol, desculpe, sobre o número de mol na fase vapor, que é de água, mais N seco, que não mudou, né? Então, a gente resolve essa equação aqui em NV', ok? A gente conhece essa aqui, calculou, a gente conhece essa aqui, então a gente calcula NV', ok? E vai encontrar que o número de mol na fase vapor, ok? É 5,03 kmol. Cuidado aqui, por enquanto, é para essa 100 kmol de produto seco, tá certo? Eu pensava que perguntavam o número de mol do líquido, mas é o contrário, né? É o complementar. Então, você tem 20,4 de água, sendo 5 na fase vapor, então o resto aqui vai ser na fase líquida, ok? Mas, na verdade, só perguntam na fase vapor. E aí, o que eles perguntam é o número de mol na fase vapor para cada mol de combustível. Então, para obter esse 5,03 kmol, a gente tinha, lembra? 100 kmol de produtos secos, 10,2 kmol de combustível. Então, eu vou dividir isso aqui por 10,2. Okay? Esse 5,03 kmol de água a vapor é para 10,2 kmol de metano, ok? Então, eu vou dividir esse 5,03 por 10,2 e vou encontrar 0,493 kmol de vapor de água por kmol de metano inicial, ok? Perguntas? Foi bom vocês tentarem fazer, né? Eu sei, eu tive perguntas, então, que vocês tentaram fazer. Eu acho que só assim que vocês podem realmente prestar atenção aos exercícios que eu resolvo, ok? Tendo dificuldades, tendo questões, tendo dúvidas. Ok? Ok. Então, esse aqui foi sobre esses exercícios, né, que a gente tem de misturas, ok? Aqui tem os dois aspectos, são misturas com reação, né? Ou seja, você mistura reagentes, você vai obter produtos, ok? É importante saber esse ponto de orvalho, porque quando vai resfriar a mistura, os produtos, né? Aí tem que saber quando é que... A que temperatura você vai ter água, ok? Líquida. Ok. Aí, para continuar sobre esse assunto, na verdade, eu vou continuar pouco e eu vou falar de uma grandeza aqui, que é a entalpia de formação, ok? Então, vocês têm que começar a ver quais são os problemas que vão aparecer quando vocês têm misturas reagentes, ok? Eu não sei se isso ficou muito claro, eu acho que eu não insisti muito sobre esse fato, mas essas tabelas que tem, por exemplo, a 18, ou a 19, aqui quando vocês têm para várias substâncias puras aqui, você tem o que aqui é da saturação, né? Água saturada, então vocês têm o volume, esse aqui ainda permanece correto, ok? Mas a energia interna, a entalpia, a entropia, todas estão dadas em relação a um valor de referência que às vezes é dado, e aí eu não me lembro muito bem como é, e não tem muita importância, ou seja,
Por que não tem importância? Porque, em geral, a gente calcula, a gente tem essa substância pura, ok? E a gente vai fazer um processo nessa substância pura, ou seja, vai passar de um certo estado para outro. Então, a gente vai fazer a diferença de essa energia interna, a final menos a inicial. Entalpia final menos a entalpia inicial, mesma coisa para a entropia. E aí, como nas tabelas, todos os valores que são dados aqui, eles têm a mesma referência, então, na diferença que você faz, final menos inicial, esse valor de referência, ele vai desaparecer, né? Porque é uma diferença. Só que, e aí isso aqui ainda funciona quando vocês vão ter misturas não reagentes, ok? Porque aí vocês vão misturar gases, por exemplo, que vão permanecer na forma, por exemplo, o exercício que a gente fez de misturar dióxido de carbono com argônio, né? Então, quando você faz a mistura, particularmente o argônio é um gás inerte, então você tem uma mistura onde tem moléculas de CO2 e moléculas de argônio, átomos, ok? Então, vocês ainda podem usar essas tabelas porque a variação, por exemplo, de o que a gente calculou, né? A variação de entropia, a variação de energia interna, etc. Então, elas são com a mesma referência. Isso muda quando você tem uma mistura reagente. Por quê? Porque o que entra não é o que sai, né? Vocês têm os produtos, não estão presentes em geral, não estão presentes não são reagentes, ok? Então, você tem os reagentes e, pela reação, você vai ter os produtos. Então, como é que você vai calcular uma variação de energia interna ou de entropia quando você não tem as mesmas substâncias, vamos dizer, substância pura, eventualmente, ok? No início, um certo gás ideal no início, que se transformou em outros gases ideais na saída, ok? Então, vocês não podem mais usar essas tabelas, ok? Então, porque as referências não vão ser mais as mesmas, ok? Então, eu vou voltar aqui. Então, a gente vai ver, devido a essa complicação, vamos dizer, das misturas reagentes, o que a gente chama de entalpia de formação, ok? Então, resumindo o que eu falei agora, nas tabelas termodinâmicas, a A, B, que a gente viu agora, elas são para substâncias puras, ok? Então, a gente viu que os valores da energia interna, entalpia, entropia, esses valores são dados em relação a um estado arbitrário de referência, ok? Onde esses valores têm valor considerado nulo. Então, pronto, a gente diz, pronto, nesse estado é zero, ok? Então, esses cálculos de diferença, ok, não são afetados pela escolha do estado de referência, pode ser qualquer um, ok? É bastante arbitrário, porque quando processos ocorrem para uma substância pura, o que a gente fez na primeira parte, né, desse curso, ou processos onde não muda a composição, ou seja, você tem uma mistura com composição constante. Agora, quando você tem sistemas reagentes, vocês não podem mais usar essa... Okay? Vocês não podem mais dizer, eu não sei qual é o estado de referência, não importa. Importa, porque agora você vai comparar substâncias diferentes, ok? Então, a gente vai chamar aqui de estado de referência padrão, ok? É o seguinte, você tem a temperatura de referência para esse estado de referência padrão é 298,15 Kelvin, ou seja, 25 graus Celsius, e a pressão de referência é uma atmosfera, ok? É prático, ok? Muitas misturas vão ser, inclusive, criadas nessas condições, ok? E aí o que a gente diz é que nesse estado de referência padrão, ok? A entalpia dos elementos estáveis, ok? Então é O2, por exemplo, não é o oxigênio, ok? A essa temperatura e pressão, ok? O elemento estável é a molécula de oxigênio, ok? É a molécula de hidrogênio, ok? Então a entalpia dos elementos estáveis nesse estado de referência é definido como zero. Então vocês vão ver que isso simplifica bastante depois. Ok? Muitas vezes a gente diz, esse aqui é um estado
estável, e no estado de referência padrão, ele é zero. Tudo isso é zero, e aí a gente vai ter somente o que acontece acima ou abaixo desse estado padrão, ok? Então, dito isso, vamos ver. A gente vai chamar de entalpia de formação de um composto. Aqui a gente vai chamar H, a entalpia de formação, né? H para entalpia, ok? F para formação, e esse zero aqui, ok? Bom, é a anotação. Vai ser o quê? A definição importante é a energia liberada ou absorvida, ok? Ou seja, o sinal que vai mudar, quando o composto é formado a partir dos seus elementos, tanto o composto quanto os elementos, ok? Estando a esse estado de referência padrão, ok? Então, você está a temperatura de 25 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera, ok? E aí você tem todos os seus reagentes que estão a essa temperatura e pressão, você mistura e você vai ter, e aí a gente vai ver que não é necessariamente óbvio, você vai ter os produtos a essa mesma temperatura e pressão, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui, que é para você vai misturar carbono com oxigênio na forma molecular, ok? Que é estável, ok? Os dois são estáveis no estado de referência padrão, ok? Então, a gente coloca aqui 1 kmol de carbono no estado de referência padrão, 1 kmol de oxigênio nesse mesmo estado, e aí a gente vê pelas relações estequiométricas, né, que são essas que a gente viu, que você vai, o produto dessa reação vai ser 1 kmol de dióxido de carbono, ok? 1 kmol de dióxido de carbono. E aí o que a gente diz, porque a gente quer calcular a entalpia de formação, a gente vai dizer que ele sai a essa temperatura e pressão que é do estado de referência padrão, tá certo? Mas, na verdade, se você fizer isso, ok? Essa reação, ela é exotérmica, ok? Então, na verdade, a temperatura, se você deixar, ok? Por exemplo, se você fizer isso e não permitir troca de calor com as vizinhanças, então você não vai ter isso, tá certo? Então, uma maneira de medir a entalpia de formação é justamente permitir, ok, a troca de calor para que o produto seja nesse mesmo estado de referência padrão do que os reagentes, ok? E aí você mede esse calor que está sendo fornecido, no caso aqui, durante a reação, ok? Então, vamos lá. A equação de energia, ok? É que você tem que DE, ok? É igual a DU, é igual, ok? Aqui você, é só dependendo da temperatura, né? E aí você tem que é o calor trocado, aqui é volume de controle, né? A gente tem duas entradas, uma saída, lembra? Volume de controle, menos o trabalho aqui realizado pelo volume de controle, ok? Mais a variação de energia, de entalpia, lembra? Que são esses dois reagentes aqui, eles vão trazer para dentro do volume de controle, eles vão trazer entalpia, e esse daqui vai tirar entalpia, né? Então, duas entradas, uma saída, e a gente coloca aqui. Aqui D é igual a zero, porque a gente considera o regime permanente, né? Então, eu vou escrever aqui a gente vai chamar de R os reagentes, P os produtos, ok? Então, a gente tem que o calor, aqui é zero, né? Não tem trabalho. Então, QVC, que vai ser a integrada de tudo isso, ok? Mais essa entalpia aqui dos reagentes, né? Os reagentes CS, na verdade, ok? Então, isso mais isso, ok? Vai ser igual à entalpia é igual a zero, né? Deixa eu colocar, para você escrever aqui, posso. Ok.
Então, esse aqui é igual a zero. É igual a zero, ok? Então, a gente vai integrar, ok? Então, a gente vai integrar, esse aqui é zero, integrar, integrar, esse aqui é igual a zero, tá bom? Então, isso mais isso, ok? Que vai ser o calor total, aqui a entalpia de entrada, vai ser igual à entalpia de saída, ok? Então, a gente tem qual é a entalpia dos reagentes? É o número de mol de carbono vezes a entalpia de carbono, NO2, entalpia, ok? Do oxigênio, e aqui dos produtos, ok? Então, você tem aqui que o estado de referência padrão, ele diz que todos os elementos estáveis, ok? Eles têm uma entalpia, ok? Nula nesse estado de referência, ok? Então, quais são os elementos estáveis aqui? Então, eu não sei por que não tem o zero aqui. Ok? Aqui é no estado, a gente está no estado de entalpia, ok? Então, vocês podem dizer que esse aqui é zero, ok? Porque é um elemento estável, carbono. O2 também, zero, ok? Então, o que vai ficar é que Q, ok? Vai ser igual à entalpia dos produtos, ok? Então, QVC é igual à entalpia dos produtos. E aí, como você calcula isso aqui? Simplesmente você mede. Esse aqui você mede esse calor que foi transferido, ok? Para a vizinhança, ok? Então, qual é a entalpia de formação do CO2 no estado de referência padrão, ok? É menos 300, porque o sinal menos é porque é uma reação exotérmica, tá certo? Então, é o meio, é a mistura que forneceu calor para o ambiente, tá certo? Então, se fosse, então a gente está nesse caso, reação exotérmica, ok? QVC é negativo e a entalpia de formação é negativa. Quando você tem uma reação endotérmica, então é o contrário, é o meio ambiente, é o ambiente que vai fornecer energia à mistura, então o calor é positivo, e é essa mesma convenção que a gente sempre usa. E então, a entalpia de formação também é positiva, ok? Então, aqui, só para mostrar a vocês. Mas aí, vocês, como é que vocês vão calcular depois uma variação de entalpia? Uma vez que você formou o gás, a mistura, nessas condições, ok? De referência, padrão, ok? Ou seja, 25 graus Celsius e uma atmosfera. Então, vocês podem fazer um processo, por exemplo, de mudar a temperatura, mudar a pressão, etc., etc. Mas aí você vai fazer isso com esse mesmo composto, tá certo? Então, tudo depois vai ser diferenças e aí vocês podem usar. Então, se vocês tiverem, ok? Entalpia do CO2, para continuar com o exemplo que a gente já fez, a entalpia do dióxido de carbono, ok? Em outro estado, ok? Pressão e temperatura diferentes dessa temperatura e pressão do estado de referência padrão, ok? Então, como é que você vai fazer isso aqui? Você vai dizer que essa entalpia, ok? Essa nova entalpia vai ser o quê? Vai ser igual à entalpia de formação. Então, aqui você estava nas condições. Aqui, na verdade, o que eu estou escrevendo? Ó? Eu estou escrevendo isso menos isso, ok? Então, e isso é igual a isso aqui. Então, tudo que eu fiz é adicionar e subtrair da entalpia aqui, essa entalpia de formação, né? Eu posso fazer, não mudei nada, ok? Mas, na verdade, eu vou ter essa entalpia de formação, que é dada nas tabelas, ok? Vou mostrar para você, tabela A10, mais ΔH, ok? Que é dado também em outras tabelas. Então, aqui, tabela A10 é das entalpias de formação e a A9 são as outras, a composição constante, ok? Então, deixa eu ver aqui, é essa daqui, ok? Então, vamos lá, A9, A10 primeiro. A9,
A 10 é essa, ok? Então, vocês têm aqui para vários compostos, ó, dióxido de carbono aqui, ok? Então, se você olhar, aí tem a massa molar, você tem... Ah, também está descrito qual é o estado do gás, né? Ok? Então, aqui é menos 393.522 kJ por quilomol, é exatamente o que foi medido, né? Então, aqui está nessa tabela, tá bom? Então, esse aqui é esse aqui é a entropia. Por enquanto, eu estou falando da entalpia, tá certo? Então, é dado aqui, essa entalpia, ó, entalpia de formação, ok? Então, vocês já sabem que é no estado de referência padrão, ok? 25 graus Celsius, 100 kPa. Então, está dado aqui. E aí, as outras vão estar na tabela, tem várias tabelas, a 9, que são essas, ok? Então, vocês podem ver a primeira aqui, o dióxido de carbono, a temperatura, ok? Aí você tem a primeira coluna das temperaturas. Então, essa temperatura, ela é menor do que a temperatura de referência, né? Então, você vai ter aí você faz a diferença, né? H, ok. Então, essa entalpia aqui é dada, gases ideais, entropias. Não, essa aqui são as entropias. Aqui é a entalpia. E aí você vai... Engraçado, não é. Não, essa aqui é 8. Não é essa aqui. Não era uma diferença, não estava entendendo. Aqui. Ok, cadê o dióxido de carbono aqui? Ok? Então, dióxido de carbono. Então, tudo isso é para o dióxido de carbono. Essa 3 primeiras colunas, aqui é monóxido de carbono, água, ok? Então, você tem essas temperaturas que são diferentes, ok? De 300K. Então, vocês têm o H menos, ok? Que é aquele delta H que eu mostrei aqui, tá certo? Esse delta H. Ou seja, é a variação de entalpia em relação ao estado de referência padrão, ok? Então, está aqui para vários gases. Ok, então, com isso a gente tem como calcular essa entalpia, mas tem esse primeiro momento que, uma vez que a gente tem a mistura, a gente consegue fazer, ok? Mas primeiro tem que calcular a entalpia de formação. Deixa eu ver aqui. Aí depois passa para a entalpia de combustão e eu vou parar aqui. O que eu vou fazer? Okay? É o seguinte, eu vou passar uma lista e eu vou corrigir a lista na próxima aula. E aí vai ter os conceitos que ainda não falei. Por exemplo, essa entalpia de combustão, aí vocês vão ter que ler e vocês vão ter que procurar. São definições, basicamente, né? Então, não tem dificuldade. Vocês já têm a base de misturas e de reações, ok? Para resolver esses problemas que eu vou passar para vocês. Olhando, obviamente, as definições, essas novas definições, ok? Então, aqui, por exemplo, você vai ter a entalpia de combustão. Então, o que a gente falou até agora é a entalpia de formação. Então, aqui a entalpia de combustão vai ser, então a definição é essa, né? Então, você tem a entalpia, ok? É importante essas definições. A entalpia de combustão é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ok? Com a entalpia dos produtos, ok? Que é essa que a gente acabou de ver, ok? Que é a entalpia. Aí você tem aqui eu acho que está soma sobre os produtos, TNS. Essa anotação está estranha, né? Da entalpia ou seja, de cada produto, né?
da entalpia de formação mais aquele ΔH que a gente acabou de ver. Então, realmente, é só uma maneira de escrever. Ok? Acho que o mais importante era saber essa entalpia de formação. Depois, ok, vocês vão usar essa definição da entalpia de formação para calcular a entalpia de combustão. Então, eu vou passar uma lista, ok? E eu vou resolver na próxima aula, etc, etc, ok? Eu fiquei olhando o calendário, eu vou parar aqui, né? Porque eu fiquei olhando o calendário e eu vou manter a prova no dia 2, ok? De dezembro, que é a quinta-feira. Aí, no dia 30, a gente vai ter uma revisão, ok? Que é a terça-feira anterior, 30 de novembro. E a gente vai... O que eu vou fazer é que a parte de termodinâmica e estatística, ok? Não vai ser parte da segunda VA. Vai ter uma lista sobre ela e, eventualmente, um teste, ok? Mas ela será na semana seguindo a segunda VA, tá bem? E aí o resto continua do mesmo jeito. A terceira VA é no dia 16 e a final no dia 23, ok? Professora, Oi. Ah, desculpe, eu vou... professora,